Amém. Graças a Deus. Eu sou Fátima Pastorello, estou falando aqui de Sinop, num estudo de uma série que se chama Eu Tenho uma Promessa, para abençoar o grupo Esther, um grupo de estudo de mulheres dedicada na palavra do Senhor, que é organizado pelo outro grupo, o grupo A Noiva, e vários outros grupos que nasceram desses grupos. E este grupo, ele é uma bênção de Deus para nós, onde nós estudamos a palavra, meditamos na palavra e aprendemos uma com as outras. E esta série de estudos agora vai tratar sobre Eu Tenho uma Promessa. Isso é uma palavra profética para as nossas vidas e eu quero ficar assim muito ligada naquilo que o Senhor está falando para passar para vocês, para poder aprender com vocês, e quero muito que vocês participem, que vocês anotem, que vocês deem feedback, que vocês compartilhem, que vocês fazem parte de um processo muito lindo na minha vida e de um projeto muito especial da parte de Deus para as nossas vidas. E todos os outros grupos que estão ligados a esses grupos e todas as pessoas que tiverem acesso através do compartilhamento, que puder continuar repassando, compartilhando, abençoando a vida de pessoas, porque nós estamos vivendo um tempo de muito desânimo, de muita tristeza, de muitas preocupações, porque este mundo tem oferecido muitas coisas contrárias aos projetos de Deus para as nossas vidas. E o que é importante então? Nós lembrarmos das nossas promessas, porque Deus fez promessas para nós e nós precisamos olhar para as nossas promessas e então a partir dali nos encorajarmos e buscar as virtudes que Deus já preparou para nós, que Deus já estabeleceu para nós, para que nós possamos ter a força, a coragem, a determinação para agir de acordo com aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos, para então podermos viver esta promessa. Amém? Então vamos à primeira palavra deste primeiro dia de estudo, e a primeira palavra vai estar escrito em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2, e ali diz: E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui foi quando Deus estava dizendo para Abraão que ele seria pai de nações. Só que naquele momento Abraão, ele não tinha como crer nisso pelo que ele via. Ele tinha que crer nisso pelo que o próprio Deus estava falando, porque não existia a menor possibilidade. Ele já era de idade avançada, a esposa dele já era de idade avançada e eles ainda não tinham filhos. Mas ele estava ali. E aí passa um tempo. E quando chega no capítulo 15, Deus fala com ele novamente, na parte, capítulo 15, o versículo 1, na parte B, o Senhor fala com ele assim: Não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então o Senhor volta ali, ainda não tinha acontecido nada, ele ainda não tinha filhos, mas o Senhor estava com ele e ele estava confirmando esta promessa, dando a ele esse renovo desta promessa, provando a ele que o Senhor não havia esquecido daquilo que tinha prometido. Então eu quero aqui falar com vocês um pouquinho sobre isso, porque às vezes nós nos perdemos durante o tempo. Nós nos perdemos no processo da espera, na jornada, enquanto nós estamos ali lutando, querendo, buscando, e já ouvimos que Deus vai fazer, mas as dificuldades da vida vêm e nós começamos a ficar abatidas, e nós começamos a pensar que Deus não vai fazer. E aqui, com Abraão, não foi diferente. Abraão cometeu algumas falhas durante a jornada, até que chegasse o prometido Isaac, até que acontecesse aquilo que Deus tinha prometido. Só que, como Deus fez com Abraão, Deus não deixou ele desamparado. A cada pouco Deus voltava lá e falava com Abraão, dava a ele uma esperança, dava a ele um renovo daquilo que ele tinha prometido. Então, eu coloquei aqui como tema, assim, eu tenho uma promessa nesse primeiro dia, um subtema. A fé, ela não precisa de legenda. O que nós fazemos muitas vezes, hoje, com as mídias sociais, com as publicações, com as coisas, tudo instantâneo, nós estamos numa velocidade muito grande para todas as coisas. Então o que nós fazemos? Nós postamos algo, nós falamos e já fazemos uma legenda.
que é assim, para todos olharem rapidamente e já ver, por exemplo, a gente posta uma imagem e a gente já coloca a legenda. O local que a gente estava, com quem a gente estava, o que a gente estava fazendo e o que a gente espera daquilo. Ou às vezes a gente posta só lá o local que a gente estava, as pessoas que estavam com a gente marca ali e já faz algum comentário rápido, de forma que a outra pessoa que viu, ela já sabe tudo, ela já olha assim, já fala, ah, a Fátima estava em tal lugar, tal dia, com aquelas pessoas assim, 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 num evento tal, já descobriu ali, pelo o formato do meu rosto, pelo sorriso dos meus lábios, a pessoa já vai saber, ela estava lá, estava feliz, ou ela estava lá, não estava alegre. Então assim, é aquela legenda, aquela explicação rápida para que as pessoas entendam. Mas a fé, ela não tem isso. A fé não tem legenda, ela não tem explicação. A fé, ela precisa ser vivida, ela precisa ser perseverada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida a cada dia com as experiências das coisas que vão acontecendo. E tem mais ainda, a fé precisa ser provada, porque você, quando receber a sua promessa, você não pode fazer mau uso dela. Você precisa estar preparada para receber aquela promessa. Então, eu coloquei aqui, não posso projetar minha fé em pautas que posso sentir fisicamente. Eu não posso, porque se eu começar a olhar e querer pôr uma legenda nos fatos que estão acontecendo, eu vou me frustrar e vou errar e vou querer antecipar as coisas. Então eu coloquei, minha fé não pode ser misturada com as coisas que eu preciso ver. Porque aí não é fé, porque aí é esperança, porque aí é projeção, porque aí não é fé, aí é outra coisa que eu consigo, eu mesma dar uma lógica para aquilo que está acontecendo. Eu mesmo posso fazer um planejamento e seguir a rigor, de forma organizada e cronologicamente dentro daquele planejamento, e vou fazendo. Se isso for coisas que estiver ao alcance das minhas mãos, eu vou dar conta de fazer. Então, mas aí, então, isso não é fé. Fé é quando eu posso jogar, quando eu posso crer, quando eu posso entregar, mesmo sem estar acontecendo nada no mundo visível, no mundo físico, mesmo quando eu não estiver tendo nada palpável na minha mão, como Abraão não tinha. Ele estava ali, idoso, com a sua esposa idosa, e Deus falando, eu vou te dar filhos, você será pai de uma grande nação, você será uma bênção, não temas, eu sou contigo, eu sou o seu galardão. E aí o que acontece? O teu galardão será muito grande. Deus falando, mas cadê? E nada. Então ele segue, eu escrevo aqui, eu preciso crer no tempo de espera e vigiar para não cair nos deslizes. É um segredo, eu preciso crer sem ver, crer simplesmente porque ouviu a voz de Deus. E é por isso que o tema forte dessa campanha, eu tenho uma promessa. Mas não é assim, eu tenho uma promessa? Não, não é uma pergunta, também não é uma exclamação, sabe? É uma afirmação. Não é uma coisa de espanto. Eu tenho uma promessa? Eu tenho uma promessa. Não, eu tenho uma promessa. É convicção, é certeza, é visão. Visão panorâmica de um futuro garantido por um Deus que não falha. É uma visão de futuro onde você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir em você e através de você, para que a sua geração seja abençoada e seja a geração eleita, como diz a palavra de Deus, povo escolhido. Então aqui eu segui escrevendo, cuidar para não cair em deslizes, em armadilhas, para não tropeçar no caminho, para não querer antecipar o plano de Deus, para não querer trazer para frente aquilo que você tem que viver lá no futuro. Então eu coloquei aqui o Gênesis no capítulo 17, na parte B também, o versículo 1 na parte B também, ali Deus chega ali, que é mais uma vez quando Abraão comete alguns deslizes, Deus chega ali e fala com ele assim, olha que ele prometeu lá no 12, né? E aí já estava no 17. E ainda não tinha acontecido nada. E Abraão estava já se deslizando. Então Deus chega para ele e fala assim, anda na minha presença e ser perfeito ou íntegro. Anda na minha presença. Então o que acontece aqui nesse tempo de espera? Muito importante não esquecer daquilo que Deus prometeu para você. E buscar na palavra de Deus. Não é procurar legenda para dar explicações para os fatos que estão acontecendo ou para os fatos que deveriam estar acontecendo e não está acontecendo, mas é procurar
sabedoria para não falhar no tempo de espera. É buscar sabedoria para não falar o que não precisa ser falado. É buscar entendimento para não dar armas para o adversário. É buscar conhecimento da palavra de Deus para poder estar se habilitando para viver esta promessa de Deus. Então, como Abraão estava ali passando por esse tempo de dificuldade, Deus volta e fala com ele: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. E aí no mesmo capítulo 17, no versículo 6, ele vai falar: eu te farei frutificar imensamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Então Deus volta ali, reafirma com ele, fala com ele, crê, né? Ser perfeito, seja íntegro, anda na minha presença, como se Deus tivesse assim: eu já não te falei? Aguarda mais um pouco, espera mais um pouco, caminhe comigo, me conheça mais. Eu entendo que Deus está falando disso para nós hoje. E aí eu quero aqui dizer, eu escrevi também: Deus dá uma nova oportunidade. Deus sempre vai dar uma nova oportunidade para mim e para você. Deus vai estar sempre dando uma nova oportunidade para nós. Deus promete, nós falhamos porque nós não vamos para cima do projeto de Deus com toda a fé, com toda a reverência, com toda a estrutura organizada, seja ela na parte física, na parte emocional, na parte espiritual, dando o suporte necessário para cada parte dessa do nosso corpo, porque nós somos um ser tridimensional e precisamos alimentar corpo, alma e espírito para desenvolver qualquer tipo de projeto. E aqui, quando Deus vê que nós estamos saindo fora, Deus volta e fala de novo. Então hoje, começando nesse estudo, vamos dar crédito para a palavra de Deus, vamos dar crédito para a promessa que Deus fez para nós e vamos caminhar na presença do Senhor de forma íntegra. De forma íntegra, como ele diz aqui. Então, nesta nova oportunidade que Deus está nos dando hoje, eu sei que Deus já falou com você sobre as suas promessas, as promessas que ainda não realizou. Deus, de repente, já falou tantas vezes e você ainda não creu o suficiente para receber essa promessa. Então, hoje, Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade para você voltar os seus olhos para Ele e crer nesta promessa, e buscar esta promessa, e realizar esta promessa, porque você vai estar ali tão preparada, tão pronta, tão convicta de que Deus vai fazer em você e através de você, que Deus vai chegar e vai realizar. E para finalizar, eu quero ler aqui então, em Romanos 4, a partir do 17 ao 20. E aqui então vai dizer assim, ó, Romanos 4, vai falar sobre como Abraão foi justificado, né? Porque ele chegou um momento em que ele teve que se entregar. Apesar dos deslizes, apesar de alguns momentos ele dar uma vaciladinha, mas foram coisas poucas. Deus estava tratando o caráter dele, Deus estava experimentando a fé dele, Deus estava provando a capacidade dele em fazer ele pai de uma grande nação. E aí Deus chegou aqui neste momento, quando é justificado. Então, a partir do 17 fala assim: por essa razão, o 16, né? Romanos 4,16. Por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são os da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós. Como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu na esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com 100 anos. E o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Então Abraão, mesmo nos dias em que ele falhou um pouquinho,
quando ele não creu o suficiente, assim, muito minimamente, não como nós fazemos, mas quando ele permitiu ali, no sentido de aceitar o conselho de Sara em relação a Agar e todas aquelas outras coisinhas ali que a gente sabe que aconteceu no caminho. Mas Abraão, ele perseverou e ele permaneceu na fé. Por isso ele foi chamado de o pai da fé. Por isso ele é chamado de nosso pai, o pai da fé. E aqui então quando diz assim: contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Então aqui, hoje, encerrando essa primeira parte desse nosso estudo, eu tenho uma promessa. Eu quero que você olhe para os seus acertos, porque as mínimas coisas que você tem vacilado, Deus tem voltado e falado contigo, assim como Deus voltou ali e falou com Abraão. Deus fez a promessa no capítulo 12, depois ali já no 15, Deus volta e fala para ele: não tenha medo, não tenha medo. Eu estou contigo, o teu galardão será muito grande. Depois Deus volta ali no 17 e fala para ele: anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e seja perfeito. Depois no versículo 6 do 17 ele volta e repete: eu farei te frutificar imensamente, e de ti farei nações e reis procederão de ti. Assim é a promessa de Deus hoje para a nossa geração, para a nossa família. Assim é a promessa de Deus hoje para a nossa casa. Grande, grande é o galardão de Deus para a nossa vida, para a nossa estrutura. Fiquem animadas, mulheres, sejam fortes, sejam corajosas, agarrem na palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora, ela traz vida onde não há vida, ela traz consolo onde há choro, ela traz revigoramento das forças onde já não há mais energia. Então hoje, receba esta palavra como uma grande oportunidade de Deus para sarar e para curar as tuas feridas, e para colocar no lugar do ressentimento o amor, para colocar no lugar da tristeza a esperança, para colocar no lugar do desânimo o ânimo, o encorajamento, a força de vontade, um caráter ilibado, uma integridade no seu pensar, uma integridade na sua forma de agir, de maneira a surpreender quem está perto de você. Quando alguém olhar para você e vai dizer: mas como ela está tão alegre, tão animada, tão bonita, tão arrumada, diante do caos que está acontecendo. Mas essa pessoa vai saber que é porque você serve um Deus que não falha, porque você está crendo na esperança, porque você está crendo além daquilo que você vê, mas você está crendo porque você tem uma promessa. Eu tenho uma promessa e eu creio que Deus está cuidando para que ela se torne realidade na minha vida. Amém? Em nome de Jesus, eu quero agradecer por esta oportunidade. Eu quero agradecer pelas pastoras que cuidam desses grupos e que sempre estão me dando oportunidade de crescer com elas, de avançar com elas no entendimento da palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e ter me colocado junto com mulheres que buscam a Tua presença, que edificam a minha vida, de encontro, Senhor Deus, com as nossas necessidades neste estudo, nesta oportunidade de relembrarmos as promessas do Senhor para nossa casa, para nossa família. Nos ajude a romper em fé para a glória do Teu nome. Amém?